Alguns momentos na vida não são meras coincidências. Eles são manifestações. Eles se apresentam não por acaso, mas porque você, em algum plano mais profundo, os imaginou. Eles chegam como ecos de um estado interior esquecido, como uma lembrança que estava adormecida, mas nunca perdida. É aquele instante onde o tempo parece suspenso, a respiração se interrompe e tudo ao redor se curva diante do invisível. Não é ilusão, é manifestação. O mundo exterior apenas reflete o que a sua consciência já concebeu. Se você já conheceu alguém e sentiu como se estivesse reencontrando um fragmento de si mesmo, você não está sonhando. Está acessando uma memória espiritual, um estado que sua consciência já viveu, mesmo que o corpo ainda não tenha compreendido. Porque tudo o que você vive, inclusive o amor, é expressão daquilo que você imagina ser verdadeiro. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e junte-se a nós, buscadores do invisível, criadores da realidade, viajantes da imaginação. E me diga, você já sentiu esse tipo de reencontro? Aquele momento em que alguém parece menos uma novidade e mais uma lembrança que volta? Compartilhe sua história. Neville Goddard nos ensinou que tudo o que encontramos no mundo é o reflexo do que já aceitamos internamente. Quando duas pessoas se encontram com intensidade, não é o acaso. É o reflexo daquilo que ambas imaginam ser possível. A imaginação é o próprio Deus em ação, dizia Neville. E nesse encontro entre consciências há uma combustão criativa, uma fusão que transforma ambas, não por esforço, mas por revelação. Mas atenção, o despertar que isso provoca raramente chega de forma confortável. O mundo ensinou você a buscar segurança, previsibilidade, rotinas, mas a consciência quer expansão. Não deseja apenas outro corpo, mas um reflexo. Não busca um parceiro, busca a verdade. E quando essa verdade decide se revelar, ela não vem como um presente embrulhado. Ela vem como um espelho. E esse espelho, essa pessoa, não está ali para massagear seu ego. Está ali para despí-lo, para mostrar aquilo que você criou, consciente ou inconscientemente. Vai te revelar não só sua luz, mas seus medos, suas histórias mal resolvidas, seus padrões interiores projetados no outro. E é exatamente por isso que dói, porque esse tipo de amor não é fantasia, é espelho, é você se vendo por inteiro. Neville dizia, tudo que acontece na sua realidade foi antes aceito como verdadeiro em sua mente. Portanto, quando você encontra alguém que te vira do avesso, é porque você está pronto para ser refeito. Não é sobre o outro, é sobre o que você aceitou manifestar. Quando Deus quer unir duas consciências, Ele não apenas movimenta eventos, Ele desperta lembranças. E o chamado vem antes da clareza, como um sussurro que vibra nos ossos, como um sentimento de algo está chegando, mesmo quando não se vê nada. Mas aqui está o erro da maioria. Eles acham que esse tipo de amor será fácil, que será manso, confortável, cheio de confirmações. Mas muitas vezes ele chega como desconforto, porque o verdadeiro encontro com o amor é o encontro com aquilo que ainda precisa morrer em você. O velho precisa ceder lugar ao novo. O antigo eu precisa ser desfeito para que o verdadeiro eu, o eu superior, possa emergir. Neville também dizia, não há manifestação sem transformação. O amor verdadeiro não começa na segurança, mas na ruptura, porque a consciência precisa ser sacudida, precisa ser retirada de sua zona de conforto. E ali, no centro da dor, você percebe, isso não é só um relacionamento, isso é um chamado, um convite para viver a verdade. E essa verdade mora dentro de você, sempre morou. O que chamamos de seu eu superior não é uma fantasia espiritual, mas a versão mais autêntica, magnética e desperta de quem você sempre foi. Antes do medo, antes das máscaras, antes das camadas impostas pelo mundo.
Mas esse ser está trancado, adormecido sob memórias, traumas e padrões que já não fazem sentido. O livro Seu Eu Superior foi criado como um mapa para libertar essa versão oculta de você. Ele não apenas revela como se tornar alguém mais verdadeiro e centrado, mas ensina como despertar um magnetismo silencioso, capaz de atrair a pessoa certa, as oportunidades certas e uma prosperidade natural que parece sorte, mas é vibração. Ao ler, você vai entender como viver de forma alinhada, lúcida e abundante em todas as áreas da vida. O manual está no primeiro comentário fixado, mas o verdadeiro desbloqueio começa quando você decide reencontrar quem sempre esteve aí, esperando para ser libertado. Ser visto, verdadeiramente visto, é assustador, especialmente se você passou a vida toda tentando ser aceitável. Mas uma alma gêmea, aquela que você já criou nos planos invisíveis, não está interessada na sua fachada. Ela sente o seu campo, ela responde ao seu estado interior. Ela toca as partes que você escondeu até de si mesmo, e ao ser tocado, você se sente nu e livre, porque o verdadeiro amor não exige uma versão editada de você. Ele reconhece, ele lembra, ele diz: "Ah, é você." Esse é o colapso do tempo linear. A dissolução da lógica é o momento em que o corpo chega por último, porque a alma já estava ali o tempo todo. E mesmo assim, muitas pessoas fogem disso. Eu já vi, já senti na pele. Quando algo tão poderoso chega, o instinto nem sempre é se render. Às vezes, é recuar. Porque não estamos acostumados a ser amados em nível de alma. Estamos acostumados a ser escolhidos por nossos papéis, nossa aparência, nossa utilidade. Mas quando alguém escolhe sua alma sem pedir que ela se prove, você entra em pânico, porque isso exige autenticidade. Não há mais onde se esconder, nem como fingir, nem como atuar. E para alguns de nós, essa é a intimidade mais aterrorizante que existe, mas também é a mais curativa. Porque nesse tipo de relacionamento, suas feridas não são ignoradas. Elas são testemunhadas, não para serem consertadas, mas para serem compreendidas. Essa é a diferença entre um parceiro kármico e uma alma gêmea divina. Um relacionamento divino revela a lição. E essa revelação, ela te liberta. Você para de fugir de si mesmo. Para de negociar amor. Para de se diminuir só para ser escolhido. Porque de repente você percebe: eu nunca fui demais. Eu só era demais para o espelho errado. Neville Goddard nos ensinou que todo o amor que vivemos é, antes de tudo, amor imaginado. Que a consciência, ao assumir um estado interior, atrai circunstâncias que correspondem a ele. A alma, dizia ele, carrega impressa a imagem daquilo que mais profundamente deseja experimentar. E é essa imagem, essa estrutura invisível dentro de nós, que nos magnetiza em direção a quem a reflete. Mas é aqui que as coisas ficam complicadas. Se não estivermos espiritualmente maduros, podemos nos apaixonar pela projeção e não pela essência. Neville explicava que o que projetamos fora é sempre reflexo do que sustentamos internamente como verdade. A imaginação, quando não guiada pela consciência desperta, se torna um espelho distorcido. Projeção parece amor, mas é apenas o anseio mascarado. E por isso, Deus, a consciência operando através do eu sou, frequentemente desfaz a ilusão. Porque ele não quer que você ame um reflexo distorcido, mas a realidade vibracional que você pode sustentar com integridade. O amor verdadeiro não te idolatra, ele te desperta. E esse despertar nem sempre é poético. Às vezes é confuso, desconfortável, até doloroso. Mas nunca é destrutivo. Ele queima as ilusões para que apenas a verdade permaneça. Acredito que é por isso que o amor de alma gêmea chega quando menos esperamos, quando já não estamos agarrando, controlando ou implorando ao universo por um parceiro.
Ele chega quando começamos a desfrutar da nossa solidão, quando a solidão nos ensinou a escutar a nós mesmos, quando paramos de atuar para chamar a atenção e começamos a curar para alinhar. Isso é tempo divino, não urgência romântica. E quando esse momento chega, ele não bate alto. Ele entra em silêncio. Você pode encontrar essa pessoa em um mercado, em uma conversa aleatória, talvez até online, e ainda assim o contexto comum não importa, porque a energia é inegável. Ela ressoa em seus ossos. Você se sente em paz e energizado, sereno e eletrificado, familiar e completamente novo. E é nesse momento que você sabe, algo sagrado está se desdobrando. O que torna esse tipo de conexão tão profundo não é apenas o amor em si, é o reconhecimento de quem você se torna. Na presença dessa pessoa, você começa a perceber que não está mais buscando validação. Da mesma forma, você não está se agarrando nem se moldando para ser aceito. Em vez disso, você se vê expandindo, se abrindo, se tornando mais você do que jamais se permitiu ser. E não porque a outra pessoa te completa, mas porque ela te reflete com clareza, com honestidade, sem hesitação. Neville diria: ela reflete o estado que você finalmente aceitou como verdadeiro. E essa é a beleza. Quando duas consciências se encontram em estados elevados, elas não se completam, elas se multiplicam. Não se trata mais de saber se essa pessoa se encaixa nas suas expectativas ou marca suas caixas. Tudo isso se torna irrelevante. O que importa agora é como ela te ativa, não de forma reativa ou defensiva, mas de forma profundamente despertadora. A presença dela convoca partes de você que nem sabia que estavam adormecidas. Sonhos que você guardou, verdades que silenciou, coragem que enterrou sob anos de agradar os outros e sobreviver. E você se observa florescer, não porque precisa, mas porque quer. E ela está fazendo o mesmo. Porque conexões divinas não são unilaterais. Elas evoluem em harmonia. Elas desafiam os dois a crescer, a se deixar ver, a tirar a armadura. Não há salvador, nem pedestal. Apenas duas almas aprendendo a se encontrar como são. E ainda assim, escolhendo ficar. Mas isso não quer dizer que é fácil. Na verdade, pode parecer qualquer coisa menos fácil. Você ainda vai enfrentar conflitos, ainda vai se sentir vulnerável, ainda vai ter medo. Mas a diferença é que desta vez você fica, você conversa, enfrenta junto. Você não se fecha no primeiro sinal de atrito, porque no fundo você sabe que o atrito não é uma ameaça, é um sinal. Um sinal de que algo dentro precisa de atenção, amor, cura. E quando você encontra alguém que vê isso, realmente vê, e não vai embora, isso reescreve algo ancestral dentro de você. Porque muitos de nós crescemos com a ideia de que o amor é condicional, que o amor precisa ser merecido, que o amor vai embora quando somos demais ou não o suficiente. Mas o amor verdadeiro, aquele que Neville chamaria de reflexo do estado mais elevado da consciência, não te abandona quando você está bagunçado. Ele se aproxima, ele escuta com mais atenção. Ele segura suas mãos trêmulas e diz: ainda estou aqui. E às vezes, esse tipo de amor só chega depois dos corações partidos, das traições, depois das estações em que você implorou por algo que nunca veio. Você precisava desses capítulos, mesmo que tenham te despedaçado, porque eles te suavizaram, te refinaram, te ajudaram a entender o que não aceitar. Para que quando essa ressonância verdadeira chegasse, você a reconhecesse e estivesse pronto. Porque sejamos honestos, se tivesse chegado antes, talvez você não conseguisse sustentá-la. Talvez tivesse sabotado, projetado velhas feridas sobre ela ou tentado encaixá-la numa versão antiga e desatualizada de si mesmo. Mas agora,
Agora você já deixou para trás o suficiente da sua velha pele para enxergar com clareza, sentir sem se encolher, receber sem culpa. E deixa eu te dizer, isso não é pouca coisa. Receber amor sem recuar é revolucionário, porque muitos de nós estamos acostumados a ser hiperindependentes, acostumados a doar, a consertar, a estar sempre lá para os outros, enquanto ignoramos nossas próprias necessidades. Fomos treinados a acreditar que vulnerabilidade é fraqueza, que precisar de alguém nos torna menos. Mas Neville Goddard nos ensinaria que, com uma conexão de alma gêmea, precisar não é deficiência, é uma ponte, uma troca sagrada. Você se encontra com o outro a partir da sua inteireza, não da sua carência. Você apoia, não salva. Você inspira, não conserta. E quando se ama a partir desse lugar, a relação se transforma numa força de crescimento. Não um refúgio contra a dor, mas uma tela onde a verdade é pintada. Um espaço onde ambos se sentem seguros o bastante para se desfazerem, se reconstruírem, evoluírem. E há algo em que Neville acreditava profundamente. As parcerias mais divinas não existem para criar uma história de amor perfeita, mas para co-criar um espaço onde ambas as almas se sintam livres para se tornar quem realmente são. É por isso que quando o divino une duas almas gêmeas, não é apenas por romance, é por propósito. Juntos, vocês podem construir uma família, um movimento, ou uma vida silenciosa e intencional que emana luz apenas por existir. Vocês podem despertar curas profundas um no outro, ou invocar uma chama criativa que estava adormecida. Podem desafiar a definição convencional de sucesso e construir algo que só faz sentido para vocês dois. Seja lá como for, não será comum, porque vocês não são comuns. E essa conexão também não é. É geometria sagrada em movimento, orquestração divina disfarçada de acaso. E uma vez que você experimenta esse nível de ressonância, nunca mais aceitará menos. Não por arrogância, mas por reverência. Reverência por saber como é ser realmente visto. Ser espelhado sem distorções. Ser escolhido sem máscaras. Então, se você ainda está esperando por isso, não perca a fé. Não caia na ilusão de que está pedindo demais. Você não está. Você apenas está finalmente pronto para algo real. Algo que não precisa ser perseguido nem forçado. Algo que simplesmente chega e permanece. E quando chega, você não vai precisar questionar, porque sua alma vai lembrar. Mas o recordar nem sempre é imediato. Às vezes, o reconhecimento vem em ondas. No início, é só uma sensação, uma familiaridade sutil na voz, na risada, no silêncio do outro. E depois isso cresce, na forma como essa pessoa te escuta, como percebe coisas que você nunca precisou dizer, como te olha como se você já fosse inteiro. Não por aquilo que oferece, mas por quem é quando ninguém está vendo. Esse tipo de lembrança não exige compatibilidade em currículo. Ela ignora a lógica. Não precisa de hobbies em comum ou playlists compartilhadas. Ela simplesmente é. E você se pega dizendo, eu não sei porquê, mas confio em você. Ou, isso parece algo que esperei por vidas. Alguns vão rir disso, vão chamar de bobagem, de irracional, de coisa mística demais. Mas se você já sentiu, sabe como é real. Mais real do que qualquer coisa que veio antes, porque não vem da mente, vem do corpo, da alma, daquele lugar sagrado dentro de você que nunca foi enganado. E quando alguém toca esse lugar, você nunca esquece. Mesmo que a relação mude, mesmo que não se pareça com o que você esperava, mesmo que a conexão te force a evoluir de formas dolorosas, porque almas gêmeas nem sempre vêm para ficar. Às vezes, elas vêm para te despertar. Às vezes, aparecem só para abrir uma porta que você temia atravessar sozinho, para segurar um espelho diante do seu coração e dizer, é isso que é possível, é isso que você pode ser. Se parar de se esconder.
E Neville Goddard diria que a alma não trabalha com cronogramas de contos de fadas. Ela trabalha por lições, por revelações divinas. E às vezes, a coisa mais sagrada que uma alma gêmea pode fazer é partir. Não por traição, mas por conclusão. Porque seu papel nunca foi te completar, foi te incendiar, te alinhar com aquilo que você nasceu para ser. E depois disso, seus caminhos podem se separar. Você pode lamentar como se fosse uma morte, e ainda assim, se sentirá mais vivo do que nunca, porque essa pessoa deixou algo eterno dentro de você, um saber, uma chama, uma memória que não te queima, mas te guia. E se você for abençoado de verdade, sua alma gêmea vai permanecer. Não porque precisa, mas porque escolhe. Escolhe você, de novo e de novo. Não a versão domesticada de você, mas aquela que continua se quebrando e se reconstruindo. Ela segura espaço para sua escuridão sem apagar sua luz. Ela te confronta com amor e te chama de volta com graça. Ela vê a sua crueza e permanece inabalável. E você faz o mesmo por ela, porque numa parceria divina, o amor não é contrato, é prática, é ritual, é escolha todos os dias, especialmente nos dias difíceis, porque é isso que o torna sagrado. Não é que vocês nunca briguem, é que vocês lutam um pelo outro. Não é que vocês concordem o tempo todo, é que vocês honram as diferenças. Não é que o medo desapareça, é que vocês o enfrentam juntos. É nesse momento que o amor deixa de ser apenas romance e se transforma numa revelação. Um lugar onde a verdade não é punida, mas acolhida. Onde a vulnerabilidade não é um risco, é um requisito. Onde crescer não é uma opção, é inevitável. E aqui está o paradoxo que ninguém te conta. Quando você encontra esse tipo de conexão, a vida não se torna mais fácil, ela se torna mais real. Você já não tem o luxo de fingir. Está sendo visto profundamente demais para isso. E, estranhamente, isso se torna a sua liberdade. Porque agora você pode parar de atuar. Agora você pode parar de competir. Agora você pode parar de tentar merecer o amor. Você simplesmente pode ser. E nesse estado de ser, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a se curar em lugares que nem sabia que estavam quebrados. Você começa a confiar de formas que nunca pensou serem possíveis. Você começa a amar, não a partir do medo ou da fantasia, mas a partir de um saber profundo e enraizado de que isso é sagrado. Como ensinava Neville Goddard, o amor verdadeiro não é criado externamente. Ele é despertado internamente pela imaginação consciente e pela sensação assumida de já ser amado. É por isso que, quando você encarna esse estado, você naturalmente atrai o reflexo correspondente. Então, esteja sua alma gêmea ao seu lado, ainda a caminho, ou observando você através do véu do tempo, quero que se lembre disso. Você não é demais. Você não é difícil de amar. Você não é indigno de uma conexão profunda e verdadeira. Você só está esperando pelo espelho certo. E quando ele chegar, você vai saber. Não porque será perfeito, mas porque será verdadeiro. E quando essa verdade finalmente chegar, ela não exigirá explicação. Ela não precisará ser racionalizada ou justificada. Ela apenas viverá silenciosa e inegável dentro do seu peito. Ela vai vibrar por trás das conversas, dos olhares, dos silêncios. Você começará a perceber que o sagrado não precisa gritar para ser real. Na verdade, as conexões mais divinas falam com suavidade. Elas sussurram em vez de gritar. Elas mostram em vez de provar. Elas permanecem em vez de implorar. É então que você entende o que as pessoas querem dizer quando falam. A alma sabe. A alma não mede amor por flores, mensagens ou promessas. Ela mede por presença, por atenção, pelo compromisso sagrado com o crescimento, mesmo quando desconfortável, especialmente quando desconfortável. Porque é aí que o amor deixa de ser uma emoção e se torna uma escolha.
E permita-me te dizer algo do lugar mais profundo do meu coração. Quando você foi mal compreendido a maior parte da vida, quando sua sensibilidade foi tratada como um fardo, quando seu silêncio foi confundido com indiferença, é transformador ser encontrado por alguém que realmente entende. Alguém que não apenas tolera o seu silêncio, mas o valoriza, porque reconhece que o silêncio é o espaço onde a consciência cria. Alguém que não teme a sua profundidade, mas mergulha nela com você, pois entende que é na profundidade do ser que as realidades são moldadas. Você começa a desaprender todas as mentiras que acreditava sobre o amor, porque agora você provou o poder da imaginação consciente e isso muda tudo. Você para de confundir intensidade com intimidade, atenção com devoção. Para de aceitar relações em que precisa abandonar a si mesmo para ser aceito, porque agora você acessou a verdade interior. E ela não se parece em nada com o que o mundo descreve. Ela é mais lenta, mais profunda. É o tipo de amor que te permite respirar fundo, que não apressa a sua cura, pois sabe que tudo tem um tempo designado pela sua própria consciência, que não minimiza suas sombras, mas as segura com cuidado e reverência. Não para te consertar, mas para caminhar com você, reconhecendo que a realidade externa é sempre um reflexo da interna. E esse caminhar, essa jornada compartilhada, é o currículo da alma. Porque no fim, uma conexão divina nunca é sobre posse, é sobre parceria vibracional, não é sobre controle, é sobre comunhão de estados mentais, não é sobre se completarem, é sobre despertar aquilo que sempre esteve adormecido dentro de cada um. E à medida que você caminha por esse caminho, sua visão muda, seus objetivos, seus desejos, seus valores. Porque você não está apenas evoluindo sozinho agora, você está cocriando uma realidade consciente com outro ser desperto. Mas não se engane, ainda é a sua jornada. Você continua sendo responsável pelo seu estado de consciência, pelos seus limites, pela sua cura interior. E o outro também. A relação apenas se torna o cenário onde as transformações individuais de ambos são testemunhadas e fortalecidas. Ela se transforma em um espelho, como Neville ensinou, revelando o que você sustenta internamente. Não um curativo, não uma fantasia, mas uma forja vibracional. Ela exige mais de você, mas também devolve mais, porque nada catalisa tanto a evolução pessoal quanto ser verdadeiramente visto por alguém em quem você confia. Alguém que não se assusta quando sua dor vem à tona, porque sabe que toda dor é apenas um velho estado pedindo para ser dissolvido. Alguém que acolhe sua vulnerabilidade com firmeza. Alguém que diz, você não precisa se esconder aqui. E você acredita, não apenas porque foi dito, mas porque isso é vivenciado. A presença se torna a prova. Nos cafés da manhã, nas conversas difíceis, no modo sutil como o olhar amolece quando você fala sua verdade. Esse é o tipo de amor que transforma, porque permite que você seja quem você realmente é, sem necessidade de máscaras. Ensina que você está seguro, não apenas nos braços de alguém, mas dentro de si mesmo. Porque quando o amor se torna um santuário interno, ele reescreve todas as narrativas que antes você carregava. Você para de se enxergar como alguém que precisa ser tolerado e passa a se ver como alguém digno de ser celebrado. Você não apenas atrai amor, você se torna amor, como Neville diria, ao habitar o estado do ser amado. Não de forma carente, mas da forma mais soberana que existe. Você começa a se mover diferente, a falar com mais clareza, a dizer não com mais facilidade, porque agora você conhece o seu valor e o mundo começa a refletir isso. Você honra sua intuição, reconhece sinais de alerta não como enigmas, mas como ecos de estados passados que não deseja mais sustentar. Você para de negociar sua dignidade por companhia, porque agora sabe o que é possível quando habita o estado do amor verdadeiro. E não vai mais aceitar menos, não por amargura,
mas por lucidez vibracional. E essa lucidez é um dos maiores presentes que o amor, despertado pela consciência, pode te dar. Nem sempre é fácil. Requer coragem, porque requer assumir total responsabilidade pelo que se manifesta. Mas é o tipo de clareza que te mantém firme durante as tempestades, que te lembra quem você é, mesmo quando o mundo tenta te distrair com ilusões. Que diz: você não está louco por desejar profundidade, você está apenas pronto. E quando você está pronto, como Neville ensinou, o universo responde. Nem sempre de forma imediata, mas de forma inevitável. Porque aquilo que você sustenta internamente, você atrai externamente. Deus não se esquece do que te costurou por dentro, porque Deus habita dentro de você como sua imaginação. E quando Ele envia alguém para te encontrar nesse lugar, não é sorte, é propósito. E dentro desse propósito, você vai encontrar não apenas romance, mas reverência.